Fala rapaziada, Vitor da WeWake aqui e hoje a gente vai falar sobre o fim dos influenciadores de finanças e de investimento e também linkar um pouco sobre o fim dos influencers em geral. Beleza? Deixa o like, se inscreve, deixa um comentáriozinho aí do que você achou do vídeo depois no final e vamos conversar sobre isso. Se você pegou o estouro dos influencers de finanças, você pegou toda essa fase, você deve ter na mesma idade parecida que a minha. Então, de influências nós temos Thiago Negro, Primo Rico, o Bruno Perini, Natália Arcuri, do Me Poupe, e eu acho que esses são os grandes, né? E depois a gente foi tendo uns posteriores, que é o Primo Pobre, que é uma paródia do Primo Rico, tem o Tubarão da Bolsa, tem um outro que eu gosto muito, o cara tem um carisma muito bom, que é o Economista Sincero. E se você for reparar, não tem mais nenhum novo influenciador de finanças, influenciador de rendimentos. Tem os Gêmeos Investem, só que os Gêmeos Investem já estão dando uma guinada mais cripto pelas últimas coisas. Eu não acompanho muito eles, mas pelos posts e imagens e reels que eu já vi, eles estão dando uma guinada meio para o mundo cripto. E o que a gente pode tirar dessa informação? Não haverão novos influenciadores de investimentos e finanças. Por quê? Porque não dá mais resultado. Não entrega mais valor. Não dá mais resultado nem para quem acompanha e não dá mais resultado nem para quem vende. Porque se você está criando um conteúdo, criando mentorias, criando produtos nesse ramo e você não está conseguindo entregar valor para as pessoas que estão assistindo e comprando, logo você também não vai ter esse retorno. E a sua estrutura vai começar a cair. A gente pega, por exemplo, o Primo Rico. Eu ainda vejo anúncios dele sobre finanças. Mas o que eu vejo é que é um produto já gravado, porque ele já tem anos no mercado. É um produto que já se roda sozinho, digamos assim, sem ele precisar estar em cima. É um produto que ele foca só no marketing agora. E em contrapartida, ele está criando uma nova série lá que é sobre vendas, sobre estruturação de negócios, sobre empreendedorismo. Não é sobre mais finanças e investimentos e renda fixa, renda variável, etc. E tal. E ele, para fazer esse movimento, se juntou com outros, são 4 pessoas muito grandes, fazendo um produto só. E voltando ao ponto, por que não continuar naquele nicho? Por que não continuar sendo um influenciador que faz vídeos sobre investimentos, faz vídeos sobre ações, faz vídeos sobre como montar a sua carteira? Porque não entrega mais resultado. Não entrega mais resultado nem para o público e nem para quem cria o conteúdo. E se você está aqui nesse canal, provavelmente você é um Bitcoiner, provavelmente você está começando a olhar para essa possibilidade. Então vamos aos fatos. Não entrega mais resultado esse tipo de conteúdo e esse tipo de estratégia porque a inflação no Brasil chegou ao máximo. Não ao máximo, né, que a gente pode chegar na hiperinflação, mas ela chegou num ponto em que nem empreendendo, nem investindo em um negócio físico, às vezes você não vai ter o retorno que você deseja. E ano após ano, você vai ser diluído e roubado nesse sistema corrupto. Se a gente pegar o M2, que é o índice de impressão de dinheiro, que é o índice de inflação verdadeiro, essa porra de IPCA aí é uma mentirada do caralho. Se a gente pegar o M2, a inflação se aproxima de 20% ao ano.
o que é explosivo quando você compreende. E quando você junta todos os fatores de que a inflação se aproxima de 20% ao ano, ou seja, você já tem esse monstro para batalhar. Aí você vai empreender, tentar trabalhar no Brasil, você tem outro monstro tributário, outro monto de imposto. Quando você chega no final, na ponta, na hora de colher os frutos, você deu 10 para colher 6. E depois você vai dar 6 para colher 4. E quando vê, você não está colhendo mais nada. Então, isso é no mundo todo, tá? O Brasil, ele é um expoente nisso, mas no mundo inteiro está essa mesma vibe, essa mesma sensação de que não vale mais a pena investir, poupar de nenhuma forma. E a gente faz um apanhado também dos influencers do Brasil no geral. Influencers de lifestyle. O que a gente tem muito hoje no Brasil são influencers de humor. Eu nem considero influencers, eles são humoristas. Tu vai no Rios, tu vê, tem aquele cara do... Esse cara, ele não é um influencer. Ele é um humorista. Ele é um humorista, assim, se tu pegar o conteúdo inteiro dele, é um humorista. De vez em quando ele solta uma ideia ali, que ele tem uma linha lá que é, abaixo dos 20 você pode cometer erros, etc e tal. Acima dos 20 você tem que virar gente. Ele pode soltar umas opiniões aqui e ali, mas ele é um humorista, principalmente. E essa é a grande massa dos influencers hoje no Brasil. E se tornará cada vez mais isso. Porque influencer de lifestyle no Brasil tá muito difícil ou quase impossível. Pelo mesmo motivo que os grandes especialistas de finanças estão morrendo e estão se reinventando, os influencers de lifestyle estão acabando e não irão existir mais. Por quê? As pessoas que acompanham o influencer de lifestyle querem, no fim, imitar aquele lifestyle. Querem, no fim, praticar os mesmos hobbies. Querem, no fim, comprar os mesmos produtos. E no Brasil hoje, você consegue fazer isso? Você consegue olhar o perfil hoje de alguém no Brasil? Um cara de lifestyle, um cara que viaja, uma pessoa que, enfim, tem um estilo de vida esportivo, mais livre, mais isso, mais aquilo, compra certos produtos, tem certos hobbies. Você consegue se aproximar da vida dessa pessoa? Para o afegão médio, que é o brasileiro fudido, não. É quase impossível. Então, para o afegão médio, para o brasileiro fudido, ele olha esses vídeos hoje mais como um sonho. Pô, vou ver isso aqui, vou sonhar que um dia talvez eu tenha algo que se aproxime disso aqui. Mas ele não olha um vídeo e fala assim, pô, esse produto é bom, vou lá comprar. Pô, esse esporte é maneiro, vou lá. Não, porque falta isso aqui, ó. Tá todo mundo fudido. Tá todo mundo sem grana. Tá todo mundo vendendo almoço para comprar janta. Por causa desse mesmo sistema. Inflação chegando próximo dos 20% ao ano. Impostos exacerbados. No final da ponta do brasileiro médio, o que sobra para ele? Assistir um vídeo e sonhar. Então, analisando todo esse paradigma, analisando toda essa média brasileira e esse colapso do sistema, a gente começa a entrar numa depressão e numa melancolia, né? Não há nada que ser feito. Mas calma, há o que ser feito. Só que o remédio, ele é verdadeiro. Né? Ele não é uma loteria. Esse é um bom ponto também, né? Falar sobre as bets no Brasil. Outro motivo de por que as bets no Brasil estão explodindo
como se fosse uma pandemia no Brasil. Porque o brasileiro está tão esmagado, está tão frustrado, está tão desesperado na vida dele, que ele já não consegue mais sonhar em construir algo, ele já não consegue mais sonhar em trabalhar por algo, em investir, etc., porque isso, em verdade, hoje já não é mais possível. Então, o brasileiro, hoje, ele é coagido a imaginar em acertar o cu da mosca. Então, ele não tem mais saída. Se ele trabalhar, ele vai se fuder. Se ele não fizer nada, ele vai se fuder. Se ele investir, ele vai se fuder. Se ele poupar, ele vai se fuder. Falta apostar. Porque se todas as opções eu me fodo em apostas, eu também me fodo, mas a apostas ela tem uma mínima chance de talvez algum dia eu acerte o cu da mosca e daí eu tô livre. E daí eu consegui furar a bolha. Esse é um dos outros grandes motivos de por que as bets estão muito populares no Brasil. Porque se a gente tivesse um sistema, uma economia forte, onde as pessoas trabalhassem, tivessem uma qualidade de vida boa, porra, eu trabalho normal, tenho um carro, tenho uma casa, eu trabalho normal, consigo viajar, eu trabalho normal, tenho uma qualidade de vida como tem, tenho o meu conforto, obviamente não posso parar de trabalhar. A pessoa iria ter uma resistência maior às bets. E mesmo que não tivesse uma resistência, mesmo que o grau de apostas fosse o mesmo, a gente não teria esses casos de pessoas que não têm o que comer, que pessoas que não têm casa, que pessoas que não têm carro, que pessoas que andam na sarjeta e são viciados em cassino. Como que a pessoa não tem nada, não trabalha, não faz nada da vida dela, mas tá lá com o celular, apostando, rodando roletinha no Tigrinho? É por esse sonho de furar a bolha. E qual que é o remédio de toda essa merda que a gente se meteu? É um remédio amargo, de doses homeopáticas, que vai solucionar o problema em longo prazo. Ele não é um remédio que vai fazer você furar a bolha e dar derrocada, me livrei de tudo em um ano. Não. O remédio é Bitcoin. Porque o Bitcoin se valoriza ao longo do tempo. O Bitcoin é deflacionário. Obviamente ele ainda tem uma inflação, mas a inflação dele é por código. No final das contas, o Bitcoin é deflacionário. Ele tá valorizando muito mais do que a inflação está conseguindo acompanhar dele. E o Bitcoin você não precisa confiar em mais ninguém. Você confia no sistema. E o sistema é um conjunto de regras. O sistema é um robô. O sistema é uma máquina. Se eu pego uma tesoura e coloco no papel e aperto, eu sei que a tesoura vai cortar o papel. Agora, se eu chego para uma pessoa e peço assim, ó, corta lá 10 folhas, eu tenho que confiar naquela pessoa de que ela vai fazer aquela tarefa. E o Bitcoin é a tesoura. O Bitcoin é a ferramenta, pura e simplesmente. Eu não preciso confiar em ninguém. Eu posso só ler a linha lá e ver se eu concordo com aquele código, se eu concordo com aquele sistema. E se eu concordar, show de bola. Eu entro para dentro. Então é isso. Me diz aí nos comentários o que você acha. Me diz se você concorda, discorda, se você se encorda. E esse é os pontos. Não vai ter mais novas influências no Brasil de lifestyle. Se tiver algum riquinho aí, playboy, whatever, mas ele não vai ter não tem uma adesão mais de imitar. Ah, eu vou assistir esse vídeo para ver qual produto esse cara tá comprando. Eu vou assistir esse vídeo para saber qual o esporte que ele tá fazendo. É mais para assistir, para tipo sonhar com aquela vida. Os coaches de finanças já não dão mais resultado. Se você hoje pensa em fazer qualquer tipo de conteúdo voltado para finança, voltado para investimento, para bolsa, para poupança, irmão, dê 20 passos para trás, porque é a mesma coisa que dar um tiro no pé. É a mesma coisa que tentar voltar com o fax hoje, com a internet. Com o... Como é que é o nome, meu? É, fax. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Dá um like aí, o canal tá só começando. Deixe seu comentário.
e se inscreve, tamo junto.